Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da semana, onde nós queremos aqui realmente falar de Deus. Abordaremos o assunto através da palavra, através da luz daquilo que Deus quer de fato transmitir em nossa vida. E seja uma pessoa usada por Deus também, curta, comenta e compartilha. Compartilha com a maior quantidade de pessoas possíveis para que pessoas possam ser alcançadas, avivadas, avisadas, possam ser cada dia mais edificadas através da mensagem da palavra de Deus. Você também está fazendo a sua parte para o reino de Deus quando você também distribui cada vez mais a palavra, aquilo que Deus quer transmitir, e que nós possamos ser a árvore frutífera e que naquele grande dia possamos estar com os nossos frutos nas nossas mãos e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e levarmos a coroa. Deus abençoe. No Salmo 121, o salmista fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa mensagem, ela nos deixa uma pitada de lembrança de uma das passagens mais maravilhosas de Cristo aqui na terra, na qual Deus falou e arrebatou o coração de uma samaritana, e através dela a cidade toda pôde ouvir falar de Cristo e pôde ser alcançado através da novidade da adoração. Isso mesmo, lembrando-se que a samaritana ela falou para Cristo: onde eu devo adorar? Porque no templo em Jerusalém não posso ir, porque sou dita impura. Não posso ir porque sou dita suja. Não posso ir porque automaticamente a gente não se dá muito bem. E eu vou para os montes. Nos montes adoravam os deuses, né? Importante quando a gente vai recordar isso. Lá o monte é onde eles achavam que se adoravam a Deus, mas de fato estavam fazendo um altar completamente equivocado. E Cristo ele fala: verdadeiramente está chegando o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre um descanso também, que inclusive o próprio salmista no Salmo 121 fala: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta singular, muito importante, muito impactante para as nossas vidas. De onde vai vir o meu socorro? Eu elevo os meus olhos para os montes, eu elevo os meus olhos no templo, eu elevo os meus olhos para as circunstâncias, eu elevo os meus olhos para aquilo que os meus olhos conseguem alcançar. Eu olho através da minha visão e automaticamente eu consigo compreender que aqui eu sou limitado. Mas eu começo a entender: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele continua também no Salmo 121, entendendo, olha que importância de entender, de compreender aonde nós estamos ficados. Não é aonde os nossos olhos naturais enxergam, não é no monte, não é nas circunstâncias, não é nas nossas dores, não é nas nossas causas, não é nas nossas crises, não é na nossa essência, naquilo que achamos que somos, não é naquilo que acreditamos ser como o mais importante. Não é sobre ser, não é sobre ter, não é sobre olhar, não é sobre enxergar, mas é sobre compreender quem é que de fato e de onde vai vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Importante quando a gente olha para essa menção, ele fala primeiro o Senhor dos céus. Importante porque, Raíssa, olha o que ele fala. É tão importante se você conseguisse entender a profundidade de quando ele fala primeiro nos céus. Os céus é o altar de Deus.
Os céus é o altar aonde nosso Pai está. Os céus é o lugar mais alto que se existe. Os céus é o lugar aonde nós transcendemos a nossa naturalidade para compreender uma dimensão muito maior, muito mais específica, muito mais involutre. Você consegue se envolver, você consegue ir na profundidade, você consegue automaticamente entender quem é Deus e descansar a partir dele na terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Uma das perguntas que hoje, atualidade, a sociedade pergunta: de onde vai vir o meu socorro? Será que vai vir do governo? Será que vai vir dos nossos governantes, dos nossos representantes, das nossas eclésias, da nossa casa, da nossa família, do nosso tio, da nossa tia, do nosso primo, da nossa prima, dos nossos pais? O meu socorro será ser a falta de fato de dinheiro? Será ser a minha falta, o meu socorro que eu preciso hoje é a minha saúde, ou de fato é a Deus? Entendendo, compreendendo, quando entendemos a pergunta a qual o salmista fala, ele não está fazendo uma pergunta natural, ele está fazendo uma pergunta extraordinária, sobrenatural, que transcende todo o entendimento humano. Olha que ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele não está confiando nele quando ele faz essa pergunta. É só olhar para o segundo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que lá no início, ele primeiro formou os céus e depois a terra. Ele quer dizer para você: é possível sim você trazer o céu para a terra. É possível você conseguir enxergar e entender uma dimensão sobrenatural, extraordinária, fidedigna daquilo que realmente você precisa. De socorro que você precisa de ajuda, você precisa de socorro, você precisa de um auxílio. Então comece olhando para os céus, comece a olhar para aquilo que realmente vai muito além da sua visão, vai muito além do seu entendimento, vai muito além daquilo que você compreende ser como verdade, de ser como verdade, e muito além disso, de ser o único Salvador, que às vezes a gente coloca como o único Salvador da nossa vida. A nossa força, a nossa estratégia. Ainda existe hoje muitas pessoas lutando com as armas naturais da carne, estão lutando, pedindo esse socorro mais pelos olhos carnais, estão orando de forma incongruente com a realidade, com aquilo que Cristo quer nos apresentar. Ele quer uma profundidade para entender aonde nós estamos, aonde nós chegaremos, aonde nós alcançaremos lugares altos, aonde nós possamos realmente trazer os céus a esta sociedade, apresentar a este mundo automaticamente o Criador que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Deus, ele quer apresentar a cada um de nós o verdadeiro descanso, e o verdadeiro descanso, ele começa a olhar para os céus, ele começa a olhar para o alto, ele não olha para baixo, ele não se encurva, ele não se inclina, ele não se diminui aqui para homens, mas diminui para Deus. Ele começa a entender quem é ele começa a compreender quais são os propósitos dele na sua vida, ele começa a compreender, o ser humano que começa a entender, ele começa a compreender qual é o seu valor, a sua importância. Hoje você pode olhar para você e fazer essa pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E você pode olhar e dizer assim: da onde vai vir o meu socorro? Já há tanto tempo eu clamo, há tanto tempo eu falo, há tanto tempo eu questiono, há tanto tempo eu venho pedindo tantas orações, há tanto tempo eu venho pedindo socorro, mas nunca veio, nunca surgiu nada, nunca. E hoje Deus está aqui te a falar
falando, abordando com você e falando: não desista. Começa a olhar para o lugar certo, começa a direcionar o seu olhar para o lugar certo. Levanta a cabeça, começa a sacudir os pés, começa a sacudir os pés, começa a glorificar a Deus, começa a olhar para o alto, começa a olhar para o alvo, começa a olhar para aquilo que você precisa, começa a olhar para aquilo que realmente foi desde a criação. Você não sai da palavra, mas você inclui a palavra na sua guerra, você começa a incluir a palavra na sua guerra, na sua batalha, na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema, e automaticamente a solução virá do céu. O socorro vem de lá. Deus, Ele quer fazer transformação a partir da nossa decisão. Qual vai ser a decisão que você terá para ter um bom descanso? Qual será a decisão de escolha que você vai ter? A escolha que você vai ter, será que vai ser se curvar diante das circunstâncias? Será que vai ser de se humilhar diante das circunstâncias? Será que vai ser de se conformar diante de todas as afrontas? Será que vai ser realmente um olhar na qual você estará duvidando, inclusive, da palavra? No Salmo 91, Deus fala, a Bíblia fala lá exatamente: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Existe uma palavra que nos cobre, que nos limpa. Existe uma palavra determinada sobre as nossas vidas. Existe uma profecia sobre nós. Desde a fundação do mundo, o nosso Salvador já era predestinado para nos salvar, para nos limpar. Se você hoje se encontra em uma situação que não está servindo a Deus de fato, você começa a olhar, meu Deus, dizer: Senhor, eu consigo compreender que eu tenho olhado para as minhas circunstâncias, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho falado contigo, mas eu não tenho crido, colocado a minha confiança em ti, porque eu tenho olhado para a terra, eu tenho olhado para as circunstâncias à minha volta, eu tenho olhado para os 1000 que caem ao meu lado, eu tenho olhado para os 10.000 que caem à minha direita, mas eu não tenho olhado para ti, eu não tenho crido de fato, eu não tenho compreendido quem tu és em minha vida. E Deus, Ele quer dizer para você nesse dia, Ele quer fazer morada em seu coração, Ele quer trazer solução para a sua dor, para a sua causa, para a sua vida, e Ele quer trazer salvação, libertação, socorro, cura e mudança. Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de estratégia. É só você olhar e direcionar para o lugar certo. É só você começar a compreender e entrar no sobrenatural. Existe uma palavra sobre a minha vida. Todos os dias, quando você orar e você diz: existe uma palavra sobre a minha vida, existe uma profecia sobre a minha vida, existe um poder sobre a minha vida, existe um Deus que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu vou sair dessas circunstâncias porque eu creio nele, porque eu confio nele. Eu não vou me dobrar diante das circunstâncias, eu não vou me dobrar diante das lutas, das dores, das causas que causam tantas dores, que causam tanta aflição, mas eu vou olhar para o alvo. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos olhar para o alvo. Ele quer que nós possamos compreender. Ele quer que nós possamos entender. Ele quer que nós possamos voltar ao primeiro amor. Ele quer que nós, de fato, começamos a deixar de se curvar diante das circunstâncias, a começar a levantar os nossos olhos para os montes, para o verdadeiro monte, que é os céus, a habitação do nosso Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua semana, que Deus lhe dê tudo aquilo que você precisa, que Deus abençoe a casa de cada um, que Deus traga salvação, que Deus traga libertação, que Deus resgate as mentes, que Deus resgate os corações que estão aflitos, que Deus traga paz aonde há guerra, que Deus traga refrigério aonde não há muito tempo, que tu venhas, Pai querido santo, trazer a harmonia no coração, trazer a alegria da salvação. Lembra cada um, Pai querido santo, em nome de Jesus, de cada promessa que foi determinada, que existe na tua palavra, existe uma cobertura na tua palavra sobre
sobre as nossas vidas, inclusive sobre a vida daqueles que ainda não te aceitaram, mas porém eles têm uma escolha a fazer, que tu venha trabalhar em cada coração e em cada mente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Não permita jamais que a causa das dores que te fizeram ocasione feridas e marcas na qual sangram até hoje. Não permitam jamais ser sucumbido debaixo de circunstâncias que é temporário, mas que você tem como algo eterno. Não permita você se dobrar diante de lutas que é por um momento e você acha que é eterno. Eterno apenas Deus e a nossa salvação, se assim realmente quisermos viver dignamente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que Ele deseja para mim, Ele deseja para você, Ele deseja para nós. Alimente-se da palavra, alimente-se daquilo que traz vida e sai fora daquilo que não faz bem, em nome de Jesus.